Hebreus, capítulo 6, do verso 4, nós vamos ler até o verso de número 8. A palavra de Deus nos diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, isto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos e é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos orar mais uma vez. Tua palavra, ó Deus, é muito clara aqui diante de nós, o que ainda a ser tratado sobre o perigo da apostasia, de pessoas que se levantam no meio do teu povo para expressar publicamente uma rejeição extrema, uma rejeição a Deus violenta contra a pessoa de Cristo e a sua obra redentora. E que, ó Deus, essa palavra que acabamos de ler é clara a nós, e nós a entendemos, que o Senhor continue a falar por meio dela, agora na explicação e aplicação ainda daquilo que o Senhor deseja ao nosso coração. Deus, sabemos que aqueles que o Senhor quer que ouçam, o Senhor quer que realmente eles guardem a Tua palavra no coração, o Senhor fará assim. E aqueles, ó Deus, que o Senhor apenas os dispõe ao seu próprio coração, soberba, rebeldia, não querem ouvir, o Senhor também os entregará a si mesmo, e eles rejeitarão a Tua palavra. Mas seja, ó Deus, a Tua palavra pregada, não por causa de nós, mas seja a Tua palavra pregada, Deus, por causa de Ti mesmo, por causa, Deus, da Tua glória, por causa, Deus, da Tua justiça e quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Seja o Senhor glorificado, Deus, quando esta mesma palavra não anuncia apenas salvação, mas por vezes ela duramente anuncia castigo, juízo e também condenação. Que o Teu povo seja alimentado, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o que nós vimos anteriormente foi aqui a exposição então dos versos 4 a 6, aqui no capítulo 6. E primeiro o que nós vimos é que o texto nos revela quem são aqui os agentes da apostasia, e mostrar que, em primeiro lugar, eles não são crentes, pelo contrário, eles são descrentes, eles não são convertidos, como nós acabamos, ou como nós vimos nos sermões anteriores. Segunda questão, é importante lembrarmos, é que o texto bíblico, ele nos mostra aqui quais são as suas características. Nós vimos isso no sermão passado. Apenas para que você rememore isso com todo cuidado e lembrarmos desse ponto, que esses descrentes, quando eles estão no meio da igreja, em que então Deus, por soberania, por desígnio, Ele resolve manifestar a apostasia no meio do povo de Deus, algumas características estão claras desde o verso 4, quando mostra que primeiro eles foram iluminados, que eles participaram do dom celestial, que eles também participaram do Espírito Santo, e que eles também provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. O que claramente podemos inclusive identificar em relação a essa primeira parte que nós já vimos na exposição desses versos, é que existem expressões muito claras nas Escrituras quando elas nos apontam, quando textos bíblicos nos mostram realmente como é uma conversão, uma verdadeira conversão, quando uma pessoa realmente ela é salva. Você percebe aí que nessas características, quando diz que foram iluminados, eles provaram do dom celestial, participaram do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e desses poderes, mostra claramente que esses termos aqui usados, eles não estão apontando para a conversão verdadeira ou para a salvação. Se você for para as Escrituras e verificar quais são de fato os meios pelos quais Deus então salva alguém ou converte o coração de alguém,
Expressões técnicas como regenerados, não tem aqui. Expressões como nascido de novo, não tem aqui. Expressões como receber nova vida ou receber o dom do Espírito Santo, não tem aqui, porque até o mais próximo que chega é dizer que eles ou provaram ou participaram daquilo que o Espírito Santo manifesta sobre a igreja, mas eles não receberam. E por último, quando mostra que eles creem e se arrependem, isso aqui não está contido, e essa última parte, quando diz que creem e se arrependem, as Escrituras mostram que há uma verdadeira conversão, e não é o que está aqui. Então, em resumo, cada uma delas aqui nos indica que eles receberam um tipo de conhecimento especial do Evangelho, que eles se tornaram membros da igreja visível por meio da profissão de fé, por meio do batismo, que eles participaram da ceia do Senhor, que eles também participaram dos privilégios externos da salvação, e que até mesmo eles tanto ouvem. Imagine uma pessoa que ela se simpatizando e gosta de ouvir uma boa pregação, uma boa exposição doutrinária, não por quem fala, mas por causa do conteúdo realmente das Escrituras, fazer essa distinção, porque realmente ela percebe que o que ela ouve, em primeiro lugar é a verdade, porque em segundo lugar isso é bom, isso é bom. Então, não apenas ouvir a boa palavra, mas elas inclusive chegam ao ponto de até experimentarem os poderes do mundo vindouro. Essa expressão, experimentar os poderes do mundo vindouro, não apenas eles veem os milagres, não apenas eles veem sinais e prodígios extraordinários acontecendo, mas é chamar a atenção para o fato de que também, até mesmo, muitos deles, ou alguns deles, recebem dons, manifestam dons. Se me permite um exemplo, por exemplo, lá no Antigo Testamento, você tem tanto Balaão, lembram de Balaão? Contexto do povo de Israel no deserto, onde Balaão profetizou quando ele era ele ou para amaldiçoar ou para abençoar. E você tem o contexto, por exemplo, de Saul, que diz que Saul, quando chegou à presença dos sacerdotes, do sumo sacerdote, a intenção dele não era boa ali, mas ele chega à presença deles e o que acontece? O Espírito de Deus se aposta dele de tal maneira que ele começa a fazer o quê? Profetizar. E Saul não era crente. Não se esqueçam disso. Então, todos eles têm como um característica comum experimentar todos esses pontos que ao longo aqui nós vamos percebendo e vendo. Mas, mesmo que eles tenham sido iluminados, mesmo que eles tenham sido recebidos na igreja, mesmo que eles tenham provado os privilégios da salvação, mesmo que até o Espírito Santo tenha agido neles, não habita neles, mas tenha até agido neles, isso fica claro que eles não são salvos. E mesmo que, inclusive, eles tenham até mesmo ouvido e, por que não, praticado as verdades da boa palavra, não significa que eles, de fato, receberam a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que nós vimos. Agora, observe onde exatamente nós paramos aqui. Quando o texto vai dizer no verso 6 que eles, depois de tudo isso, eles caíram. Claramente aqui é uma grande diferença entre cair e tropeçar, nós vimos isso no sermão anterior, onde o crente, ele tropeça, o verdadeiro crente, ele não cai. A expressão cair, talvez você possa confundir com a ideia de cair em tentação, mas a ideia do cair, ela se remete originalmente aqui, não à ideia de alguém que, ao pecar, por mais grave, por mais escandaloso que seja esse pecado, mas ao pecar, ela se arrepende. Então, estamos falando de crente no sentido de tropeçar, mas a expressão cair aqui aponta para a ideia de um ímpio que no sentido original da expressão ele rejeita, ou ele aqui não apenas cai em pecados morais graves, mas ele inclusive expressa de forma muito pública e clara. Então por isso que ele cai, porque ele é exposto publicamente, mas ele expressa a sua rejeição à pessoa de Cristo, como também ele expressa a sua rejeição à obra de Cristo, a obra vicária de Cristo. A expressão cair aí, por exemplo, ela nos remete inclusive à ideia de queda, uma queda que é sem volta. Se você, por exemplo, for para as Escrituras, sabe muito bem em que mesmo que em poucos textos, ou quase que raros textos das Escrituras, mas especificamente, por exemplo, Apocalipse, quando fala que os anjos caíram, Apocalipse 12, ou melhor dizendo, a terça parte do céu
essa terça parte dos anjos, eles caíram. E a queda deles não tem volta. Então a ideia de cair é a ideia de apontar para essa queda sem volta. Essa queda aqui é nada mais que ele estar exposto à sua descrença por algum instrumento ou por alguma situação de forma pública. Aqui a ideia de cair é que ele é desmascarado e que a sua ruína se torna pública, como aconteceu com Judas Iscariotes, como vimos no sermão anterior. Onde aí, se você lembrar lá, Jesus Cristo, o que Jesus fez? Jesus, ele não deixou a critério de Judas Iscariotes expressar ou não a verdadeira intenção do seu coração em trair Jesus. Eu quero só lembrar que a traição de Jesus foi a rejeição de quê? A rejeição da pessoa e da obra de Cristo. A pessoa e obra de Cristo. Então, o próprio Senhor Jesus é que se encarregou, por desígnios de Deus, se encarregou de revelar o seu traidor em detalhes, inclusive, minuciosamente, provocando até Pedro, chamando Pedro ao seu lado e dizendo: vai e pergunte, quem é o traidor? E até mesmo dando sinais claros, dizendo: aquele que pegar com a mão o bocado de pão, esse é o traidor. E ele ainda dizer e falar: o que você tem que fazer? Faz depressa. Então o próprio Senhor Jesus fez isso. Então o que já estava tramado no coração de Judas foi exposto diante de todos aqui que estavam presentes ali, num momento extremamente solene, reverente, e um momento extremamente arriscado para todos eles no seu coração, porque ali estava diante da ceia do Senhor. Judas, ele tratou o corpo, por isso que foi a ceia, porque ele tratou o corpo e o sangue de Cristo com desprezo, com escárnio, com deboche, com humilhação. Enquanto que você olha para Pedro, que tropeçou, quando Pedro ele nega Jesus Cristo. É possível que crente negue a Cristo. Isso pode acontecer. De alguma forma, por exemplo, ele se acovarda, ele tem vergonha de se identificar como cristão, como aconteceu com Pedro. Isso é possível acontecer. Geralmente isso pode acontecer em contexto em que haja pecados no nosso coração, ou em prática de pecados, nós não desejamos estabelecer os nossos compromissos com Cristo de forma pública e nos escondemos. Geralmente também essa covardia pode ser por convicção, quando por vezes Deus usa a própria igreja, ou pessoas dentro da igreja, ou Ele usa a própria instituição em si, para fazer com que aqueles que sejam fiéis, por vezes quando estão em minoria, e fazer com que eles também apostatem, se desviem da palavra. E isso, aos poucos, eles vão se omitindo e se acovardando. Isso é possível acontecer. Pedro, então, mesmo que tenha negado a Cristo, mas Pedro se arrependeu. Houve fruto de arrependimento, enquanto que Judas, ele apenas foi consumido pela culpa, remorso e entregue à morte. Seguindo aqui, irmãos, a exposição do texto, então a pergunta que nós devemos responder é a seguinte: como nós então devemos reagir em relação a este eminente perigo que é a apostasia? Ou também respondermos a seguinte pergunta: como que nós devemos lidar com essas pessoas? As pessoas que se encaixam nesse contexto. Me permita fazer um adentro aqui e lembrar que isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Pessoas que são descrentes no meio da igreja do Senhor, como eu disse, elas são confundidas no meio do povo de Deus. Isso é muito difícil de identificar. Porque talvez a gente imagine pessoas que podem apostatar da fé, geralmente são aquelas pessoas que dão trabalho, que talvez estejam já um bom tempo envolvido com algum pecado moral, com algum escândalo público. Mas a questão aqui em si mesma não é uma questão moral. E é bom que se lembre também que essas duas coisas, como eu disse amanhã, elas acompanham juntas. Mas a grande questão que está sendo chamada a atenção aqui, da dificuldade de identificarmos essas pessoas, é porque primeiro isso depende dos desígnios de Deus. Isso envolve a pureza da igreja. Em segundo lugar, porque por vezes Deus até faz com que os crentes fiéis, por alguma
algum motivo, algum propósito soberano dele, ele embace as nossas vistas para discernir quem de fato é crente e quem não é. E por vezes temos surpresas. Então, a exposição desses versos, mais especificamente do verso 6 ao 8, é que nós vamos nos deter a responder essa pergunta dentro daquilo que o texto nos propõe. Então, observe aí o que o verso 6 nos diz. Olha o que ele nos diz. Sim. Veja que o sim é uma afirmativa, é uma forma dele dizer, como Jesus também, ele repetia várias vezes, né? Em verdade vos digo. Esse sim é com certeza, e isso não tem como ser alterado. Então, sim, é impossível. Então, preste atenção nesse verbo. É impossível. Outra vez renová-los ao arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então, o verso 6 é um dos textos das Escrituras aqui que eu considero um dos mais duros e difíceis de nós aplicarmos para a vida da igreja. Então não se esqueça aqui que o escritor, se pensarmos no contexto que vai agora envolver o verso 6, o escritor aqui, irmãos, da Epístola aos Hebreus, o que ele tinha em mente aqui era alertar os seus leitores que eram o quê? Qual a descendência deles? Eles eram judeus de nascimento. Uma época em que o contexto ali envolvia a transição da antiga para a nova aliança, e a nova aliança já em vigor, e a antiga aliança basicamente já encerrada. Foi um momento muito difícil para a igreja primitiva, a igreja apostólica, porque ali havia questionamentos que eram profundos sobre um judeu deve ou não abandonar todas as suas práticas, ritos e costumes para que possa seguir na fé cristã. Eu mencionei, por exemplo, hoje de manhã, o fato de que muitos judeus ainda estavam impregnados no seu estilo de vida, na sua forma de pensar religiosamente, ainda as práticas e os ritos da antiga aliança. E que aquilo era muito difícil para ele desassociar todas aquelas pompas religiosas, desassociar, por exemplo, daquilo que o próprio Senhor Jesus havia substituído, cancelado na sua morte de cruz. Porque você olha para o culto cristão, por exemplo, olhe para o culto cristão, tudo é simples. Não tem mais aquela pompa religiosa. Você não vê mais aqui a Arca da Aliança. Você não vê mais aqui um templo erigido. Aliás, nem deveria ter templo aqui nesse lugar, se consideraríamos assim em qualquer outro lugar onde a igreja cristã está reunida. Porque no contexto da antiga aliança, só em apenas um lugar deveria ser realizado o sacrifício. Mas tudo aquilo cancelado, imagine para um judeu como que era difícil ele olhar para todo aquele legado que era milenar e ele ter que desvencilhar-se de tudo aquilo, para que ele pudesse apenas expressar a fé dele, como diz Hebreus 11. O que é a fé? Crer em coisas que não se veem e acreditar naquilo que ainda vai acontecer e que não aconteceu. Lembra quando Jesus chega para Tomé, porque Tomé, nessa incredulidade dele, Jesus teve que inclusive não apenas aparecer diante dele, mas teve que inclusive fazer com que ele colocasse os dedos nas feridas do seu corpo. E aí Pedro creu. E o que é que Jesus disse para Tomé? E Tomé creu. E o que é que Jesus disse para Tomé? Tomé, você viu e creu. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, crerão. Essa é a perspectiva da nova aliança. Simples. Imagine os judeus naquela época dentro desse contexto. Então, o autor de Hebreus, ele está vendo aqui um perigo, irmãos, que é um perigo aqui que, sendo eminente, era o risco desses judeus que convertidos a Cristo, que tinham professado a sua fé em Cristo oficialmente, publicamente, de cederem, irmãos, à tentação de voltarem à religião da antiga aliança, que já estava invalidada, não tinha mais nenhum valor. Então, assim como foi com o povo de Israel, quando eles desejavam voltar para o Egito, e como ainda, pense bem nisso, como ainda é possível em que muitos, sendo cristãos nominais, eles voltam para as suas antigas seitas e religiões, que inclusive inseridos na própria cristandade, como eu já testemunhei. No período da Reforma, em que não foram poucas as vezes que muitas pessoas, naquela época tensa, de riscos e perigos, para que eles não perdessem a vida,
eles voltaram à idolatria e o paganismo do catolicismo romano, no século XVI e também no século XVII. Da mesma forma, aqui o autor de Hebreus está chamando a atenção dos seus leitores, que aqui nesta epístola eles foram chamados do que mesmo? De hebreus. Hebreus, porque eles eram separados de tudo aquilo que tinha sido estabelecido e invalidado, mas agora separados apenas para Cristo, onde eles deveriam tomar o cuidado com os judeus. Eu quero que você se reporte ao primeiro sermão que foi pregado, primeiro culto, onde a pergunta que foi feita, onde você é hebreu ou você é judeu? Então esses hebreus ficarem atentos, alertas com os judeus que estavam no meio deles, tentando os persuadir a rejeitar a Cristo de forma vergonhosa e de forma escarnecedora. Então, tenham em mente aqui uma coisa. Primeiro, olha bem como o texto, verso 6 coloca: é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Vamos pensar um pouco aqui nessa expressão que envolve aqui o verso 6. Primeiro, pense na seguinte pergunta: como que é possível alguém que não é crente ter sido conduzido ao arrependimento? Talvez você olhe para o verso 6 e você tenha essa impressão, né? De que alguma vez eles experimentaram arrependimento. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda aí que o arrependimento, ou pelo menos que você lembre disso, você já passou pela classe de catecúmenos e sabe que isso é básico. O arrependimento é algo que se manifesta apenas nos eleitos, apenas nos que verdadeiramente se convertem a Cristo. Ímpio, no coração do ímpio, não há arrependimento, não há fruto de arrependimento. E lembre que o contexto é aplicado àqueles que já foram iluminados, aqueles que experimentaram todos os privilégios da salvação, de forma externa e até interna, mas eles não produziram frutos de arrependimento. Portanto, nós precisamos aqui avaliar bem as palavras do autor aqui da carta aos Hebreus. Ele não está aqui afirmando que estes descrentes se arrependeram em algum momento dos seus pecados. Se eles não receberam o Evangelho, se eles não receberam a Cristo, se eles não creram naquilo que eles ouviram e experimentaram, como muito menos eles não receberam o Espírito Santo, então eles não foram convertidos. Conversão se dá, lembra, no processo da salvação, na aplicação da salvação, onde você tem eleição, onde você tem justificação, onde você tem regeneração, onde você tem a vocação eficaz, onde você tem a adoção de filhos, onde você tem aí a conversão. O que é a conversão? Conversão é a resposta que o Espírito Santo produz no coração daquele que ele se converte. Ele crê e se arrepende. Deixa eu fazer uma aplicação desse ponto aqui, que ela é muito propícia. Quando examinamos pessoas para serem recebidas ao corpo de Cristo, nós não devemos apenas avaliar ao nível de conhecimento teológico que ela tem. Qual o nível que ela tem da sua convicção em ser calvinista, reformado e presbiteriano? Está no meu pacote. Mas, irmãos, é muito mais sério nós lembrarmos que o exame de um candidato a se tornar membro da igreja, um exame de um homem que ele está ali indicado a ser eleito diácono e presbítero, e mais ainda de um homem que ele é então exposto à candidatura para o ministério da palavra, de avaliarmos realmente se eles são crentes, se eles realmente são convertidos, se eles realmente creem e se arrependem desde o primeiro dia em que aconteceu a sua conversão. Isso aqui é muito sério. Eu gostaria de dizer que chegar com a apostila, com os catecismos, com a confissão de fé, com qualquer livro de teologia que você possa ter em mão, e se você sabe até todos eles de cor, se você até conhece, sabe expor isso, sabe explicar minuciosamente cada uma daquelas doutrinas, não é isso que de fato nós tenhamos como avaliação se você realmente é crente ou não. Mas é se você produz fé e arrependimento. Me permita corrigir a expressão. Mas é se o Espírito Santo produz em você fé e arrependimento.
Muita gente que pouco sabe de coisas que você talvez saiba. Mas eles creem e se arrependem todos os dias. Mas então por que aqui o autor nos chama a atenção no texto em dizer que é impossível renová-los? É impossível renová-los. Esta expressão, irmãos, renovar, vamos agora à análise dela. Renovar indica ir todo o processo de uma pessoa que foi então submetida ao recebimento, ao batismo, à profissão de fé, até quando também, se necessário, ou quando necessário, o processo também disciplinar e até de alguma forma em que todo esse processo se esgote, todas as possibilidades de se restaurar alguém que publicamente expôs a sua rejeição a Cristo. O renovar aqui é lembrar desde o início de como essa pessoa foi recebida na igreja. Lembra, houve votos, aqui houve um momento e outros momentos de renovação de votos, né? Essa expressão renovar, ela aponta então para a ideia de não tem como você voltar de novo a repetir todo o processo que já foi feito desde quando ela foi recebida na igreja, em que essas pessoas experimentaram todos os privilégios da salvação, e que até mesmo muitas delas foram submetidas quando foram expostas aos seus pecados, seja de convicção ou seja por questões morais, foram expostas aos seus pecados publicamente, e elas foram disciplinadas, e elas foram até mesmo excluídas. Deixa eu, inclusive, apontar algo muito interessante sobre esse ponto da disciplina. Disciplina também faz parte do processo de misericórdia, de amor. Quando uma pessoa ainda está em processo disciplinar, significa que a igreja ainda está considerando a possibilidade, com amor, ternura, com esperança, de que ela volte. E até mesmo a exclusão. Quando lembra o apóstolo Paulo dizendo que aquele rapaz que estava em grave pecado, pecado público escandaloso, de estar se relacionando intimamente com a sua madrasta ou sua mãe, nós não contexto ali, mas relacionando-se com a sua madrasta, e ele dizendo, se foi aplicado todo o processo, por exemplo, Mateus 18, os versos 15 a 20, abra a sua Bíblia lá. Todo esse processo é estabelecido aí. Mateus 18, versos 15 a 20. Onde ele vai dizer o seguinte: isso é a instrução do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Em outras palavras, no contexto presbiteriano, leve para o conselho. Leve para o conselho. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como... Olha esse estágio final. Considere-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra acordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás no céu. Isso aqui é muito sério. É o poder e a autoridade da igreja na terra. Já imaginou o que é isso? Senhores presbíteros e diáconos? O que é um concílio quando reunido para tomar uma decisão, uma resolução, a aplicação de uma disciplina quando reunido em tribunal? Em qualquer instância da nossa igreja, desde conselhos, presbitérios, sínodos e o Supremo Concílio, nos seus respectivos tribunais, instâncias superiores. Isso é sério. Porque aquilo que é estabelecido por palavra na igreja do Senhor Jesus, no meio de todos os membros publicamente, terá sido ligado ou desligado nos céus.
Então, o último estágio que é aplicado, inclusive, o estágio da exclusão. Quando o apóstolo Paulo disse: entregue-o a Satanás, para que ele, quem sabe, ainda seja salvo. Até a exclusão, ela tem essas duas perspectivas, de que lembrar que quando há necessidade dessa exclusão, ou para que Deus a exponha ao seu pecado numa severa disciplina, para que ele se misture, se confunda com o ímpio, como o filho pródigo, que chegou a comer da lavagem dos porcos e ficar no meio deles, mas Deus o trouxe de volta para casa, porque ele se arrependeu. Ou a exclusão, irmãos, realmente é o desligamento lá no céu, daquilo que já foi estabelecido pelos desígnios de Deus, de que aquela pessoa, quando ela não volta, ela não é crente. Toda e qualquer tentativa, irmãos, toda e qualquer tentativa, além de todo este processo estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, como acabamos de ler aqui em Mateus 18, nos versos 15 a 20. Toda e qualquer tentativa, estabelecida aí também pelo próprio Senhor Jesus, para tratar pecados de toda ordem na igreja. Veja que em relação a esses descrentes se torna impossível de convencê-los ao arrependimento. Impossível de convencê-los ao arrependimento. Veja aí a importância de nós zelarmos pelos instrumentos bíblicos para promover, e isso aqui que é o ponto que envolve o problema da apostasia na igreja, é de promover a pureza da igreja, como também a santidade da igreja em todos esses estágios que nós acabamos de ver em Mateus 18. Lembra das marcas da igreja? As marcas da igreja, ou seja, marcas porque as indicações visíveis, se a igreja ela é fiel ou não, se a igreja ela é mais pura ou menos pura, ou se essa igreja ela é uma sinagoga de Satanás, porque ela apostatou por completo. As marcas da igreja: pregação da palavra, ministração dos sacramentos e aplicação da disciplina, onde esses três instrumentos, eles são usados por Deus no meio do povo de Deus para purificar essa igreja e livrar a igreja, mesmo que no meio dela, no contexto dela, haja descrentes, mas livrar essa igreja da influência deles. O joio e o trigo nascem juntos, o joio e o trigo ficam juntos até o dia da colheita. Já parou para pensar nisso? E o joio e o trigo estão juntos até o dia da colheita. Por vezes, lembra da ilustração que o vento sopra, o vento forte sopra, e por vezes Deus, antes que venha a colheita, Deus faz com que os trigos se curvem, e o joio está lá durinho, firminho. E é nesse contexto que nós somos chamados a atenção para essas marcas da igreja, que por vezes Deus faz com que a apostasia ela aconteça, ou para entregar sob a influência dela toda a igreja, ou para que também, se o oposto assim acontecer por misericórdia divina, por amor aos que são fiéis, ele usar essa apostasia para expurgar do meio do povo de Deus esses descrentes, esses que são péssimas, más e diabólicas influências sobre os crentes. Essas são as marcas da igreja, e o cuidado que nós devemos ter aí, desde o recebimento de um novo convertido, até que sejamos, quando necessário, obrigados à aplicação da disciplina máxima, que inclusive é a exclusão. Quando inclusive a disciplina é aplicada a um crente, mesmo que leve um tempo, irmãos, um verdadeiro crente, ele se arrepende. Ele não resistirá à graça de Deus e à obra do Espírito Santo na sua vida. Ele volta para casa. Ele volta. Isso aqui é importante para lembrarmos que nós não devemos ter medo quando qualquer pessoa, inclusive os oficiais da igreja, e principalmente eles, quando há necessidade que todos eles que estão sob a autoridade da palavra, sejam disciplinados quando necessário, para que haja, o desejo é arrependimento, restauração. Nós não podemos ter medo. Você imaginar, é comum em muitas igrejas onde há pessoas ricas, que têm muito dinheiro, e o dízimo dela pesa na igreja, onde tem oficiais da igreja que têm medo. Tem medo.
de tratar pecados de pessoas que tenham certa influência, ou tem medo quando são pessoas de muita influência na igreja, ou presbítero, ou diácono, ou pastor da igreja, podem ser expulsos dela, porque ele mexe com pecado. Isso aconteceu com Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi pastor durante quase 20 anos de uma igreja congregacional. Essa igreja na qual eles experimentaram um avivamento, um grande despertamento, como a história mesmo relata. Mas mesmo em que ele tenha sido instrumento, bênção de Deus para esse avivamento naquela igreja, mas aquela igreja ainda continuava em práticas pecaminosas escandalosas. Era muito comum os jovens e os adolescentes, naquela época você não tinha televisão e você não tinha internet. Naquela época era literatura, livros. Os jovens, era comum eles se reunirem para pegar livretinhos de histórias pornográficas, sensuais, eróticas, antes de ir para o culto. E aquilo era aberto. Uma das coisas que mais provocou indignação, angústia, preocupação por parte de Jonathan Edwards era porque, e aí entrou no campo da convicção, era porque exatamente uma das marcas da igreja estava o quê? Estava deturpada, aplicada de forma errada. O avô dele havia criado um costume na cidade, naquela igreja, de que qualquer habitante da cidade poderia participar da ceia do Senhor, independente de ser membro dela ou não, de estar em pecado ou não. E qual foi a razão dele ter sido demitido da igreja? Foi porque ao levar à assembleia, tratar o assunto sobre restringir a ceia do Senhor apenas para os membros da igreja, a igreja não aceitou, e a igreja disse: pastor, o senhor está demitido. O pastor ficou mais de 20 anos, ou quase 20 anos, numa igreja. Não há por que nós temermos a necessidade de aplicarmos disciplina para tratarmos as pessoas, porque aqui entramos então num ponto importante. Olha aí a aplicação da expressão é impossível. É impossível. Pessoas assim não deveríamos nem mesmo receber no nosso meio. Então pense nessa expressão desde o início. Pessoas assim não deveríamos nem mesmo receber no nosso meio. Mas isto, infelizmente, em quase todos os casos, assim podemos dizer, não depende de nós. Não depende de nós. Nós devemos zelar para que este processo aconteça de forma correta, bíblica, mas ainda assim a gente precisa lembrar que Deus, em seus desígnios, sempre colocará no meio da sua plantação espinhos e abrolhos no meio do povo de Deus. Aí olha o verso 7, o verso 8. Verso 7, verso 8. Quando eles se manifestarem, nós corremos o risco de até mesmo titubear, acovardar, e muito menos considerá-los como meros faltosos em nosso meio. Em vez de tratar isso como algo grave e sério no povo de Deus. Preste bem atenção aí, os versos 7 e 8. Versos 7 e 8. Nessa pequena parábola que nos é narrada aí, desses versos finais, desse trecho das Escrituras. Quando ele menciona os espinhos e abrolhos. Deixa eu dizer uma coisa muito simples para vocês. Quando ele diz, é impossível renová-los ao arrependimento, ou para o arrependimento. Que fique claro isso para nós. Irmãos, espinhos e abrolhos serão sempre espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos sempre serão espinhos e abrolhos. Nós não podemos tratar espinhos e abrolhos como se eles fossem trigo ou uva. Nós não podemos. A igreja ela não tem poderes para transformar espinhos e abrolhos em crentes. Em suma, aqui o texto está dizendo
não os considerem como crentes. Não os considerem como crentes. O maior problema nos nossos dias é esse, nas igrejas. Por causa da influência do pós-modernismo. O maior problema das igrejas evangélicas é que não sabem discernir quem são crentes. E o interessante é que a palavra de Deus, você não viu nos versos 4 e 5? Está claro. Está muito claro. Agora, por que não considerá-los como crentes? Olha a parte B do verso 6. Ela nos responde aí. Olha o que ele nos diz. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Primeiro, irmãos, aqui, esta seção aí do verso 6, a parte B do verso 6, ela nos lembra que a rejeição destes que são descrentes, elas não ficam incubadas no coração deles, elas não ficam encobertas. Elas não ficam encobertas. Em um momento, em alguma situação apropriada, eles vão expor publicamente a sua rejeição a Cristo. Eles vão em alta voz, por diversas vezes, até mesmo nos púlpitos, declararem a sua rejeição a Cristo. Conteúdo, e é onde entra inclusive a explicação, por exemplo aqui, do porquê que o texto está dizendo na parte B que eles, de novo, olha aí a explicação que ele dá. Por que você não deve considerá-los como crentes e é impossível que eles se arrependam? Porque eles estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Em outras palavras aqui, sabe o que ele está dizendo quando ele diz que eles crucificam novamente a Cristo e expõem publicamente a vergonha e ao deboche? Em outras palavras é isso. O conteúdo das palavras que eles soarão em público, elas soarão com o mesmo perjúrio, ódio, violência que os judeus mataram e crucificaram Jesus Cristo. Quando uma pessoa ela expõe publicamente a sua rejeição a Cristo, quando ela expõe publicamente uma heresia, que ela definitivamente ela nega a obra e a pessoa de Cristo, o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, nossos dias, por incrível que pareça, o diabo tem usado muito mais mulheres do que homens. Não sei se você já parou para perceber isso. De abrirem a boca quando falam as suas heresias, como se eles fossem substitutos de Cristo, querendo tomar o lugar de Cristo na sua obra redentora. O que eles estão na verdade fazendo é: eu odeio a Cristo da mesma forma como aqueles judeus também odiaram a Cristo quando levaram ele para ser crucificado. Eu desejo que ele de novo seja crucificado, maltratado, torturado e que morra, seja exterminado, como aqueles judeus também fizeram. Olha, por exemplo, vá, por favor, Isaías capítulo 53. Vamos a alguns textos, umas passagens que elas nos apontam para essa realidade histórica. E que isso não aconteceu só depois da vinda de Cristo ou quando Jesus foi crucificado. Mas isso aconteceu até antes. Até antes. Olha, por exemplo, a profecia de Isaías, capítulo 53. Isaías faz um desabafo dizendo: quem vai ouvir a nossa pregação? Porque ele se coloca aqui numa mesma situação e contexto em que ninguém estava ouvindo o que ele estava pregando e ele se sentiu rejeitado. E ele lembra do que o Salvador iria sofrer. Se estavam rejeitando o que ele estava pregando, ele lembra que dirá o nosso Redentor e Salvador o que irá acontecer com ele. O que está acontecendo comigo, a rejeição comigo não é nada. Passa longe do que o Redentor irá sofrer. E ele vai dizer, olha aí, a partir do verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Vá agora, por favor, para João, o Evangelho de João, capítulo 1, os versos 10 e 11. Olha o que nos diz lá. João capítulo 1, os versos 10 e 11. Ele diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Perdão, olha o verso 10. Eu pulei aqui, fui direto para o verso 11. O verso 10 diz: e o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E repetindo o verso 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha agora o último texto que eu gostaria de te lembrar, é o texto de Atos capítulo 2, os versos 22 ao 28. Esse texto é pesado. Quando o apóstolo Pedro prega, e aquelas quase 3.000 pessoas, então, elas se convertem, ouvindo aquela pregação dura do apóstolo Pedro. Olha aí os versos 22 a 28, o que nos diz aí? Atos capítulo 2, dos versos 22 a 28. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles entre vós, como vós mesmos sabeis. Percebe aqui as mesmas características que aconteceram, ou que ele descreve em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 5, de que eles viram milagres, de que eles ouviram os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, de que eles provavelmente, muitos deles, não apenas viram, mas até acompanharam. Está percebendo as mesmas características aqui dessa descrença? E ele diz no verso 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Olha o que ele diz: vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vai sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Esses 3 textos claramente mostrando que quando eles crucificam, a expressão do autor de Hebreus eles expressam a mesma perjúria, o mesmo ódio, a mesma blasfêmia, o mesmo desprezo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que um crente no seu estado de pecado mais imoral que possa estar, ele não é capaz de fazer isso. Ele não é capaz de fazer isso. O filho pródigo estava no meio da lavagem de porcos, e lá, no meio daquela lavagem, ele se lembrou do seu pai. Estava no lamaçal, estava no fundo do poço. Eu não estou aqui pensando, irmãos, na situação externa dele. Eu estou imaginando o lamaçal e o fundo do poço do coração dele. Como que estava? E aquele jovem chegou a um ponto em que ele disse: não dá mais. E ele lembrou, olha bem a forma como o texto coloca. Quando Jesus conta essa parábola, ele lembrou da casa do pai. Crentes, eles podem cometer pecados
dos mais aberrantes que você possa imaginar. Isso é passível de acontecer. Mas eles não rejeitam, em hipótese alguma, Cristo. Não rejeitam. A pergunta, irmãos, que mais uma vez aqui ecoa para nós é: e a igreja? Quando esse tipo de situação acontece no nosso meio, e a igreja? O que ela vai fazer? O que é que nós vamos fazer? Quando Deus expõe as pessoas do nosso meio a chegarem a esse ponto, o que ela vai fazer? Se ela está debaixo da influência desta apostasia, ela pode até estar debaixo de constituições, regras eclesiásticas, mas todas essas constituições e regras eclesiásticas, por mais que elas estejam coerentes com as Escrituras, de nada elas valerão, porque quem manuseia regras, leis e constituição são homens pecadores. São homens pecadores. E quando essas regras, e leis e constituições estão no meio, pode até ser suas confissões de fé coerentes com as Escrituras. Todas elas, se esta igreja está debaixo de uma forte influência de apostasia, essas constituições e regras eclesiásticas não valerão de nada. Pelas mesmas regras eclesiásticas que foram estabelecidas na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, na década de 20, quando um dos seus pastores, os poucos que se levantaram para defender a fidelidade às Escrituras e defender a confessionalidade na igreja, essa mesma igreja que ainda dizia acreditar e se submeter às suas regras eclesiásticas, que ainda estavam coerentes teoricamente com as Escrituras, usaram elas para disciplinar esse pastor que era fiel às Escrituras. Não só ele e muitos outros membros. Porque o argumento que muitos deles vão usar é: do que adianta tudo isso se você não se submete a um processo legal? Porque o que vale é você se submeter ao concílio. Mas e se o concílio apostatou? E agora? A pergunta aqui está ecoando: o que a igreja vai fazer? Essa é uma realidade. Essa aqui é uma realidade. Veja muito bem que o texto está nos propondo. Deus está nos dando aqui, na verdade, um alerta simples. Em primeiro lugar, quanto aos descrentes que estão no nosso meio. Segundo lugar, enquanto eles não se manifestam publicamente, a igreja ela deve zelar pela pureza e pela santidade dos seus membros, desde o recebimento até a necessária exclusão daqueles que são impenitentes e rebeldes. Eu não estou com pressa de receber membros nessa igreja. Não estou. Todos os que estão em processo de instrução da palavra de Deus, entendam isso, que qual serem recebidos, vocês vão ser recebidos no tempo apropriado do Senhor Deus. Desfrutem desse tempo para o aprendizado da palavra, não para encher a sua mente de conhecimento intelectual e teológico apenas, mas desfrutem da palavra de Deus para que ela penetre seu coração e nela seja feito no seu coração uma sondagem, um exame no seu coração para saber se realmente há frutos de conversão. Isso que é o mais importante. Isso é que é o mais importante. Terceiro, ela deve zelar pela fiel pregação da palavra, pela ministração bíblica dos sacramentos e pela aplicação da disciplina. E aqui por quê? Porque
tantos crentes, isso aqui é importante, tanto os crentes como os descrentes, eles passarão por este processo de purificação. Todos, se essas marcas da igreja forem muito bem aplicadas, com fidelidade aplicadas à vida do povo de Deus rotineiramente, pregação, sacramentos e disciplina. E todas elas envolvem a palavra comunicada a nós, penetrada ao nosso coração, até nos descrentes. Se isso for aplicado, todos estão passando por um mesmo processo de tratamento. Todos, sem exceção. Sem exceção. Porque, irmãos, aqui muitas vezes, não veremos com facilidade ou com certa clareza estes descrentes no nosso meio. Mas uma coisa certa, todos passarão pela peneira da palavra na pregação, na comunhão da ceia e do batismo, e quando houver necessidade, quando elas forem passar pela aplicação da disciplina. Essa é a peneira. As marcas da igreja é a peneira que Deus usa para fazer, então, no processo dos desígnios e do tempo dele, a seleção daqueles que ficam e dos que saem, dos que entram e dos que saem. Próximo ponto, e esse aqui é o mais importante de todos eles, o fato de que nós devemos zelar pelo nome e pela glória de Deus, porque se nós desejamos o nome do Senhor sendo invocado com fidelidade, e se desejamos a glória dele, Deus irá usar essa peneira para que a igreja seja purificada. Eu quero lembrar os irmãos aqui de como que Deus reagiu ao pecado de rebeldia do povo de Israel. Vá para Números capítulo 14. Números capítulo 14. Os versos 11 a 19. Ele diz assim, olha o texto. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? Olha isso aqui. Agora, olhe bem as características estabelecidas aí no verso 11. Até quando este povo me provocará, e este povo até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Está percebendo as mesmas características dos versos 4 e 5, do que eles veem, testemunham e até experimentam. De novo aqui, o contexto. E aí ele diz no verso 12: com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior, mais forte do que este. Em outras palavras, no verso 12, o que o Senhor Deus falou? Por causa da incredulidade deles e por causa do fato deles não terem crido nos sinais que eu manifestei da minha promessa, eu vou exterminar esse povo por causa da rebeldia e do pecado deles de descrença. Você já imaginou o que é Deus num determinado lugar, num determinado país, numa determinada região de um determinado país? Ali predominava o evangelho, ali havia uma igreja forte, e de repente, com a apostasia manifesta, Deus exterminar uma igreja inteira. Apocalipse, no capítulo 3, nós somos lembrados de uma igreja que passou por isso. A igreja da cidade de Éfeso, quando disse que se eles não voltassem ao primeiro amor, ou seja, cuidado com a expressão amor, em achar que era comunhão um com os outros, um amar mais o outro e parar de brigar. Se vocês não pararem de brigar, não, é amor, primeiro amor ali, são as doutrinas essenciais do evangelho, a confissão deles naquilo que era essencial da fé cristã. Primeiro amor, crer e se arrepender. E o que aconteceu? Quando Deus disse, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu
vou retirar do meio de vocês o meu candeeiro. Candeeiro é lâmpada, candeeiro é aquele instrumento de iluminação. Éfeso fica exatamente em uma região onde hoje não há mais igreja, não há mais sequer resquício do evangelho. O que restou lá foi apenas por tradição dos descendentes e remanescentes que ficaram, daqueles que são da igreja católica ortodoxa. Não há mais evangelho. Éfeso, onde hoje é Istambul, Turquia. Qual é a religião que predomina lá? Islamismo. Não há mais igreja e não há mais evangelho naquela região. O que está acontecendo com a Europa já de algumas décadas para cá? Por que há incidência e reincidência de mais e mais atentados? Na França, Inglaterra, Alemanha. Na Alemanha, exatamente na comemoração dos 499 anos da Reforma Protestante, onde era a igreja que Lutero havia pastoreado. Naquela igreja, muçulmanos foram convidados de honra, e naquela igreja fizeram orações islâmicas, e um membro da igreja, uma senhora, protestou no meio de todos. O membro foi expulso e os islâmicos ficaram. Porque o Senhor Deus está tratando a incredulidade de um povo que não quer mais. Deus fez isso com os judeus, e Deus tem feito isso ao longo da história com aqueles que há anos, sendo descendentes diretos daqueles crentes antigos, eles já rejeitaram a Cristo, e Deus simplesmente está fazendo o quê? Retirando do meio deles o candeeiro e fechando as portas daquelas igrejas. Igrejas na Inglaterra, Londres, que ou viraram museu, ou viraram danceterias, boates, ou viraram estúdio de gravação dos Beatles. Porque eles rejeitaram a Cristo. Veja aí o que Deus deixa claro: eu vou exterminar esse povo. E observe claramente aí que no verso 8 aí de Hebreus 6, também ele vai dizer, olha o que diz no final do verso 8, quanto aos espinhos e abrolhos. Ele diz o quê? O seu fim é ser queimado. Ser queimado. Deus manifesta sua glória em exterminar, queimar, destruir aqueles que rejeitam a Cristo. Mas a partir do verso 13, aí em Números 14, veja a preocupação e o zelo de Moisés. Agora vamos ler os versos 13 e 14. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, veja que privilégio isso aqui, hein? O Senhor esteve com eles todos os dias, face a face, irmãos, face a face. O Senhor, ó Senhor, lhes apareceste tua nuvem, e a tua nuvem está sobre eles, e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Verso 15, se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça. Se engrandeça, que a força do meu Senhor... O que ele está preocupado aqui? Ele está preocupado com a glória e a justiça e a santidade de Deus. Que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Por que ele diz aqui, Deus visitar até a terceira e quarta gerações com iniquidade e com juízo esse povo? Porque aqui ele está lembrando Deus
do que foi dito e entregue a todo o povo, o terceiro mandamento do decálogo. O que diz o terceiro mandamento do decálogo? Aí depois você lê em casa a pergunta lá, a pergunta 113 do Catecismo Maior. Leia. Não tomarás para si o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é sério. Isso é muito sério. Homens que fazem votos diante do Senhor, e depois eles viram as costas, no momento em que a igreja crucialmente necessita de posicionamento fiel da palavra diante de situações difíceis, e eles viram as costas e traem a Cristo. Eles não traem homens, eles traem a Cristo, e cometem pecados graves de perjúria, de blasfêmia, de quebrarem seus votos. No verso 15, ele deixa claro que sua preocupação é com a glória de Deus. Sua preocupação é que a promessa do pacto seja cumprida, estabelecida triunfalmente sobre os seus inimigos. Se nós nos preocuparmos com a glória de Deus, nós não hesitaremos, nós não acovardaremos em zelar pela pureza da igreja por meio da palavra. Eu vou repetir isso, esse é o fim do meu sermão aqui hoje à noite. Se nós nos preocuparmos com a glória de Deus, tem uma coisa que você tem que se preocupar com isso. Você não tem que se preocupar se você vai perder seu emprego pelo testemunho que você tem que dar. Você não tem que se preocupar se vai faltar para você comida, sustento. Você não tem que se preocupar nem mesmo com a sua própria vida física. Você tem que se preocupar com a glória de Deus. Porque se nós como igreja, irmãos, faço aqui publicamente a minha declaração, eu não estou nem um pouco preocupado com a minha reputação institucional, se em algum momento foi exigido que eu diga, ou você negue, ou você confirma. Não podemos hesitar, não podemos nos envergonhar e nos retrair diante dessas situações, porque elas virão. Elas virão. Não acabou. Não acabou. Só está começando. Se nós nos preocuparmos com a glória de Deus, não hesitaremos em zelar pela pureza da igreja, por meio da palavra. A minha pergunta a você nessa noite é se você tem se preocupado com a glória de Deus, para que não apenas a igreja que você pertence e que você aqui é membro sofra uma apostasia. Eu quero lembrar a você, pai e mãe, a todos nós que somos pais dos nossos filhos, a apostasia, ela não aparece do nada no meio da igreja. Apostasias nascem, fazem ninho dentro das nossas casas, por causa dos nossos filhos. Por causa de esposas rebeldes e insubmissas, ou por causa de maridos omissos e que não temem ao Senhor. A apostasia faz ninhos e coloca ovos de heresias e seitas. Não é dentro da igreja, não é nessas cadeiras. Porque esses ninhos nascem dentro de casa. Quando nós não sondamos o coração dos nossos filhos todos os dias. Quando você deveria pegar o caderno, a mala, a bolsa da escola, a mochila e olhar o que ele escreve, o que ele pensa, o que é ensinado para ele. Sondar com ele o que tem acontecido no dia a dia dele ou dela. Perguntar o que a professora ensinou, fazendo lembrar de tudo que aconteceu na escola. Fazer também lembrar como que ele naquele dia ele agiu. Se ele pecou contra Deus e em que ele pecou, porque pecar vai pecar. Mas em que ele pecou? Quais daqueles 10 mandamentos ele quebrou?
e sentar com ele, e ali então expor o pecado dele, abrir as escrituras e dizer: meu filho, minha filha, você pecou nisso, você pecou nisso aqui, você quebrou este mandamento, e você precisa se arrepender do seu pecado. Não é só pegar um chinelo, uma cinta, ou qualquer outro objeto e bater neles. Não existe mágica em chinelo, cinta ou na vara. Não existe. Como se a vara falasse com ele ou com ela. Mas a instrumentalidade daquele recurso se dá por meio da palavra. Porque até a vara é usada porque a palavra manda fazer. E nós sentarmos com ele depois, quando necessário, uma disciplina física. Ou tirar dele algum privilégio. E sentar com ele e dizer: você sabe por que você foi disciplinado. Não diga que você bateu nele ou nela. Diga que ele foi disciplinado. Diga que ela foi disciplinada. Para que não chegue quando adulto na igreja, e membro comungante da igreja, ele fique assustado com a expressão disciplina. Porque a disciplina, ela é algo do cotidiano. Para que se evitem os ovos no ninho da apostasia. Ovos de seitas e heresias. Que quando aqueles ovos chocam, o que sai dali de dentro assentará-se nessa cadeira, ou virá aqui à frente, e eles vão proferir blasfêmias contra Jesus Cristo e a sua obra redentora. O que tiver que fazer, você faça. Não hesite. Não rejeite a palavra do Senhor dentro da sua própria casa, porque o Senhor é quem está dizendo para você, não sou eu. É o Senhor que na sua palavra está nos chamando a atenção para como, se há um ambiente, se há corações onde há esse processo de iluminação, de provarem do dom celestial, de participarem do Espírito Santo e de até desfrutarem da boa palavra da verdade, são os nossos filhos. Por quê? Porque eles nasceram na igreja, e desde o ventre de sua mãe, quando nasceram, eles vêm ouvindo a palavra de Deus desde pequenininhos. Eles são o alvo da apostasia, eles são o foco de Satanás para que haja apostasia na igreja. Já parou para pensar nisso? Quem é mais que pode experimentar os privilégios da salvação, senão os nossos filhos, que desde pequenininho eles estão vindo domingo a domingo aqui, ouvindo a palavra de domingo a domingo aqui, vão para a escola dominical, têm excelentes professores. Aqui, eles estão aqui. Se nós nos preocuparmos com a glória de Deus, não hesitaremos. Não hesitaremos. Pode vir o que vier. Pode vir o que vier. O Senhor manterá o seu povo de pé e ninguém cairá. Pode até tropeçar. Vocês podem até escorregar. Nós podemos até escorregar. E talvez o tombo seja muito forte. E demorar a levantar. Mas se nós nos preocuparmos com a glória de Deus, nós não vamos cair. Deus nos manterá de pé. Amém. Coloque-se em pé e vamos orar.